Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 31 de julho de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na sexta semana com a mensagem 14, o casamento na vida da igreja, parte 2. Senhor Jesus, vamos aproveitar bastante esse conteúdo, invocando o nome do Senhor, exercitando o nosso espírito, e assim o Senhor pode nos conceder espírito de sabedoria e de revelação, para a gente poder compreender aquilo que Ele quer revelar para cada um de nós. O importante sempre é a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer transmitir para nós. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Romanos capítulo 12, versículo 18. Senhor Jesus, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 11. Senhor Jesus. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, Senhor Jesus. Capítulo 7, versículo 24. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 João, capítulo 1, versículo 7 e o versículo 9. Senhor Jesus. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje, o casamento civil na igreja. Ó Senhor Jesus, o casamento foi instituído por Deus, sendo assim, no tempo devido, homem e mulher se unem para constituir família. Os jovens, no momento oportuno, com a idade certa e um trabalho que dê para sustentar a própria casa, estão livres para se casar. Os adolescentes que ainda estão em fase de transição e sequer concluíram os estudos não devem pensar em casamento, pois ainda não é chegada a hora. Esses são aspectos que devem ser considerados diante de Deus, e a liderança das igrejas deve auxiliar os jovens na decisão sobre o casamento. Por consequência, não haverá escolhas precipitadas e relacionamentos precoces que podem resultar em experiências traumáticas como o divórcio. Ó Senhor Jesus, no momento de decidir com quem se casar, é aconselhável verificar se há compatibilidade e afinidade espiritual e humana mútuas. Um bom exemplo é com relação ao desejo de ter filhos. Caso um dos dois não tenha esse sentimento, o casamento poderá ter problemas. Portanto, não se deixe levar por questões como beleza externa ou a ilusão de que a paixão sempre irá prevalecer. Princípios de compatibilidade, como do exemplo acima, devem ser pesados na balança no momento da escolha. Ó Senhor Jesus. Outro tema em evidência é sobre casais amasiados, isto é, pessoas que se uniram sem vínculo legal, sem ser casados no papel. Por exemplo, um casal nessa condição, que tem 3 filhos, se converte e passa a frequentar as reuniões da igreja. Eles se amam e vivem a vida conjugal e familiar de maneira normal. Só lhes falta formalizar o matrimônio. Embora não seja a condição ideal,
à luz da Bíblia, eles devem ser acolhidos na igreja e ajudados a regularizar a sua situação. Hoje, devido à lei dos homens e da consciência dos irmãos, o casamento deve ser firmado em cartório. E por vivermos na sociedade atual, submetemos-nos às leis do país e cumprimos a lei para legalizar nossa vida, dando assim bom testemunho diante dos homens. Ó Senhor Jesus! É bom reforçar que a liderança das igrejas deve estar preparada e aperfeiçoada para ajudar os membros do corpo de Cristo nessas questões. Se um casal ainda não se casou no regime civil, deve ser ajudado pelos irmãos na comunhão diante do Senhor. Caso haja necessidade, a igreja pode ajudar nos custos do processo de documentação em cartório. Há ainda situações de homens e mulheres que, quando mais jovens, se casaram e posteriormente se separaram. Mais adiante, casaram-se novamente e tiveram filhos. Um dia, se converteram e começaram a reunir-se na igreja. À luz da Bíblia, não há necessidade de desfazer o atual matrimônio e retornar ao primeiro, pois caso isso ocorresse, como ficaria a situação dos filhos? O que fizeram na ignorância no passado, seja quando eram incrédulos, ou seja, por não conhecerem a palavra de Deus, é apagado pelo sangue precioso de Cristo quando entram na igreja. Cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Se o casal se converteu dessa maneira, deve permanecer assim. Ó Senhor Jesus! Quanto aos que se divorciaram, precisamos ver caso a caso. É necessário analisar a razão do divórcio. Se o divórcio foi devido a caso de fornicação ou adultério, a parte lesada está livre para casar-se de novo. Se uma pessoa divorciada se converte, arrependendo-se de seu passado e passa a frequentar as reuniões da igreja e encontra alguém na igreja com quem quer casar-se, há algum impedimento? O princípio aqui é que, ao receber o Senhor Jesus, todos os atos do passado são perdoados pelo Senhor e purificados pelo seu sangue precioso. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ainda, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ó Senhor Jesus! Se levássemos em conta as ações equivocadas que todos nós cometemos no passado, creio que ninguém estaria qualificado para servir a Deus. Se alguém produz fruto de arrependimento e está com boa consciência e tem bom testemunho diante dos irmãos, Deus nos dá a oportunidade de o servir. Temos irmãos que eram dependentes químicos, outros que cometeram pecados atrozes quando eram incrédulos, mas hoje são um testemunho vivo de que a vida do Senhor tem poder para transformar-nos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ó Senhor Jesus! Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor Jesus, pois cada caso pode ser levado diante de Deus e sob muita oração e comunhão da igreja, devidamente abordado e resolvido. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Para deixar claro aqui, o alimento diário ele está trazendo para nós uma orientação, Senhor Jesus, como o irmão tocou, isso aqui são princípios que a gente precisa ver. Aqui a questão não é se meter na vida de ninguém, e até porque a gente já viu essa questão mais para trás no alimento diário, se a gente tem essa posição de nariz em pé e achar que a vida é nossa, ledo e engano. Nós pertencemos ao Senhor, nós fomos comprados por preço, Senhor Jesus, por isso que a Bíblia deixou essa orientação. Então para a gente ficar claro, a Bíblia ela nos deixa essa orientação porque mostra aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus, mas também mostra aquilo que as armadilhas que o inimigo coloca. O mundo é um sistema
sistema, né, preparado para o inimigo para enganar os filhos de Deus, né, para levar as pessoas a não seguirem o Senhor. A gente tem que perceber, né, que o inimigo de Deus, né, ele tinha um desejo, ele queria, né, assentar à destra de Deus, ele queria usurpar a autoridade de Deus, né, Senhor Jesus. Ele não queria simplesmente auxiliar a Deus, ele queria sentar do lado de Deus, ele queria, né, ali subir aos céus, né, ser semelhante ao Altíssimo. Né. Ele foi criado por Deus, ele queria ser igual a Deus, né, Senhor Jesus. A gente vê que Deus não aceitou isso, né, e, né, o lançou por terra, né, Senhor Jesus, mas ele não se arrependeu, né, ele corrompeu ali a terça parte dos anjos, né, levou os anjos junto consigo, né, e ainda foi ali, enganou a vida na terra, né. A gente vê ali, né, no princípio da Bíblia que, né, houveram ali águas de julgamento, né, ali quando a Bíblia fala que a terra estava sem forma e vazia, né, o Espírito de Deus parava sobre as águas. A gente vê mais para frente, né, ali mais para frente na palavra, que Deus ele não fez a terra para ser sem forma e vazia, mas para ser habitada. Então a gente vê que haviam criaturas antes, né? Então a gente tem ali o período que a gente chama de período pré-adâmico, né? Aí que se encaixam os dinossauros, né? e outras criaturas ali, né, do período anterior ao homem. A gente vê que essas criaturas foram corrompidas pelo inimigo e foram julgadas pelas águas, né? As águas do Senhor. Então quando o Senhor fez o dilúvio, por isso que ele fala que não mais julgaria a terra com dilúvio, porque na verdade esse dilúvio foi o segundo. O primeiro foi para acabar, né, com a rebelião de Satanás. Então a gente vê, né, que os anjos caídos, né, seguiram Lúcifer e se tornaram os principados e potestades. Né, e as criaturas, né, que haviam na terra foram corrompidas por eles e se tornaram os demônios. Né, por isso que a gente vê, né, que o demônio ele habita nos mares. Né? A gente vê vários exemplos na Bíblia ali. Então a gente vê, né, só que o inimigo não parou por aí. Ele tentou corromper o homem ali, né, no jardim do Éden, né, enganou o homem. E aí ele continua durante toda a história da humanidade, né, ali enganando o homem. E ele sabe que só existe um Deus. Né, mas o que ele fez? Ele enganou na humanidade, né, mostrou para a humanidade falsos deuses. Então, na verdade, quando a humanidade adora falsos deuses, né, falsos ídolos, está adorando o próprio diabo, porque ele quis se colocar no lugar de Deus. Né, então ele sabe que na verdade ele não é. Mas diante dos homens, né, ele acaba concedendo aqui uma coisinha ali. É como o próprio diabo falou para Jesus, né? Olha, toda a terra é minha e eu dou a quem eu quiser. Então ele concede uns favorezinhos para os homens estão sendo enganados. Então quando a Bíblia nos orienta, né, sobre essas questões, é porque está mostrando a preocupação de Deus para a gente não cair no laço do diabo. Né? Hoje quantas pessoas, né, estão presas aí em relacionamentos, né, Senhor Jesus, que não são a vontade de Deus, e quanto dano, quanta situação isso causa. Então, quando a gente faz parte da igreja, a gente não pode trazer para a igreja o padrão do mundo. É isso que o Senhor está mostrando. Se a gente for viver de acordo com o mundo está aí para nos enganar, o inimigo está aí para nos destruir. Quantas famílias estão aí, né, destruídas por relacionamento inadequado? Aqui está falando a respeito só de casamento, né, Senhor Jesus. Porque esse é o desejo de Deus. E na igreja a gente precisa orientar, né, principalmente os jovens. Olha, na igreja a gente não faz como no mundo, né? Não sai se juntando, né? Praticando relação sexual ilícita e aí depois vendo o que dá. Não é assim. Na igreja nós oramos, né? Nos guardamos, né? Nos guardamos puros diante do Senhor. E como tocou aqui, né? Aquilo que você fez antes de crer, foi antes de crer. O Senhor lavou com sangue, né? O que você fez na ignorância foi perdoado, agora você é nova criatura. Mas agora que você faz agora, né, depois de crer, isso você vai prestar conta diante do Senhor. Por isso que a Bíblia mesmo relata para nós que aquele que pratica imoralidade, né, que pratica fornicação, né, relação sexual ilícita, relação fora do casamento, né, Senhor Jesus, ele peca contra o corpo, ele peca diretamente contra Deus. Isso é uma afronta diante de Deus. E o inimigo sabe disso. Por isso que hoje o que ele está fazendo? Ele está povoando, né, filmes, séries, novela, história, né, Senhor Jesus. E muitas outras coisas, está povoando tudo isso assim, mostrando que tudo isso é algo banal. E as pessoas vão caindo nos desejos da carne, e aí vão fazendo um monte de coisas e sem saber estão causando
um enorme dano, né, Senhor Jesus. Né, como a Bíblia fala, a aparência do mundo passa. Você pode olhar para as pessoas e ver que elas estão felizes, mas isso é aparente. Né? No fundo, sempre tem algum problema, sempre fica algum resquício, alguma situação ali. Ou se não, fica pelo menos algo ali preparado para o inimigo poder usar. E nós precisamos perceber que a gente precisa sair da mão do inimigo. Por isso que ele fala aqui bem no finalzinho, né? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Deus preparou um reino, né? Um galardão para aqueles que estão dispostos a seguir sua vontade, né, Senhor Jesus? Então ele fala, não vos enganeis. Uma coisa é o mundo nos enganar, outra coisa é você saber que existe Deus, existe a vontade de Deus e não buscar a vontade de Deus para a sua vida, né, Senhor Jesus? Né, então ele falou, não vos enganeis, né, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E ele fala que mesmo que, né, tais fostes alguns de vós, então a gente precisa deixar isso no passado. No passado, antes de criar um Senhor, se eu pratiquei isso, agora eu sou nova criatura, eu não posso levar as coisas do mesmo jeito. Né? Por isso o Senhor falou, né, para a gente né, continuar da igreja da maneira como nós somos chamados. Né? Se a gente já está ali, né, já tem um relacionamento com alguém, vamos procurar acertar esse relacionamento diante do Senhor. Não vamos continuar levando algo inadequado simplesmente por costume. Como eu já falei, o inimigo ele criou um sistema. As pessoas são acostumadas a isso. E agora as coisas estão ficando cada vez mais carnais, mais normais. Coisas há pouco tempo atrás que era tomado como escândalo, hoje as pessoas olham e acham tudo tranquilo. Mas a gente não pode ser enganado. O Senhor ele abomina esse tipo de coisa, a gente não pode fazer isso diante dele. A gente precisa ser realmente lavado, santificado, justificado no nome do Senhor e no Espírito do nosso Deus. Como a gente ficar livre dessas coisas? Então, no Espírito. Então aqui para nós ele cita casos de pessoas casadas, né, Senhor Jesus, porque na igreja a gente precisa ter essa consciência. Quem está solteiro, ele não precisa se juntar com uma pessoa, ver se vai dar certo primeiro e depois decidir. É assim que o mundo faz, né, Senhor Jesus. As pessoas querem meio que fazer, né, como na concessionária, né, eu vou fazer um test drive. Só que as pessoas têm que perceber o seguinte, você faz o test drive e você não leva o carro. Você faz, devolve e depois você precisa pagar o preço. Você precisa comprar o carro para você usar. Só que hoje as pessoas elas dizem que vão fazer um test drive. Não, deixa eu, né, levar o carro para casa, ficar com o carro 1 ano, 2 anos, né, e depois eu vejo se eu vou comprar ou não. É assim que o mundo faz, não quer pagar o preço. E nós não podemos cair nesse engano. É assim que é gerado tanto dano na igreja. Quantos jovens, né, se envolvem em relacionamento, depois o relacionamento não dá certo, aí depois fica aquele clima. Como que eu vou reunir na igreja agora? Com aquela pessoa que me magoou, aquela pessoa ali que não deu certo. Aí o que acontece? O inimigo vai ganhando espaço, a pessoa não se reúne mais, não busca mais o Senhor. E aí quem ganha no meio dessa situação? O inimigo, porque ele criou uma armadilha e os filhos de Deus não perceberam e caíram nessa armadilha. Por isso que ele fala aqui, né, para os jovens, eles precisam buscar um momento oportuno. Precisa ter concluído ali o estudo, tem que estar na idade correta, precisa ter condição de se sustentar, de sustentar uma família. Aí sim ele pode começar a pensar. Mas hoje, como é comum, né, as pessoas se ajuntarem, né, namorar, né, botar o carro na frente do boi, o que o jovem faz? Vou namorar. Aí cai em pecado, depois fica desesperado, não sabe o que fazer. Porque aí já entrou o dano, e agora? Então a gente precisa se resguardar. Então o casamento é algo instituído por Deus para guardar o homem e a mulher. Então na igreja a gente precisa estar bem claro quanto a isso. Então o intuito disso aqui não é controlar a vida de ninguém, mas é mostrar, né, aquilo que agrada o Senhor e aquilo que o inimigo vai usar para te destruir. Algo que é tão bom, que é tão aprovado por Deus, se você não fizer de maneira correta, aquilo pode te destruir. Né, Senhor Jesus. Eu lembro um tempo atrás, né, um amigo meu estava bem obeso, né, bem acima do peso, né, e aí ele, né, começou a ter problemas, né, com colesterol, um monte de coisa, e aí foi procurar médico, né, cardiologista, um monte de coisa para poder resolver isso.
né? E aí passou remédio, passou um monte de coisa, passou para ele nutricionista. Aí o nutricionista fez uma dieta toda para ele comer, né? Mas ele só ouviu uma coisa, ó, tem que comer de 3 em 3 horas. Aí depois de um tempo que ele já estava fazendo, né, a tal da dieta, né, ele estava engordando mais ainda. Aí foi ver o que houve. Falei, não, você foi que tem que comer de 3 em 3 horas. Então de 3 em 3 horas ele comia um monte de pão, comia hambúrguer, comia um monte de coisa. Né? Ó Senhor Jesus. Então ele só ouviu aquilo que ele queria ouvir. Ele não se preocupou realmente em fazer algo ali para melhorar a sua saúde. Né? Então às vezes a gente acontece isso conosco também. A gente ouve só o que a gente quer ouvir. Ah, na igreja vai ter bênção e tal, e aqui eu vou arrumar minha esposa, e não sei o que, e aí vai, primeiro que aparece, a gente não pode ser precipitado, senão o inimigo vai usar isso para nos destruir. Se você só ouvir parte, né, do que está acontecendo, o inimigo vai usar isso. Então é isso que a gente precisa estar atento. Por um lado, nós temos o amor de Deus, temos a vontade de Deus, isso é maravilhoso, mas não pode esquecer os desígnios de Satanás. Aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele quer usar para destruir as famílias. Então por isso que existem todas as situações, algumas são colocadas aqui na Bíblia, o irmão bota orientação, mas tem coisa que não é colocada, então a gente precisa ir diante do Senhor para que cada um possa andar diante de Deus desimpedidamente. Às vezes a gente não dá importância para essas coisas, mas o que acontece? Se você não cuida, né, de maneira adequada disso, não, deixa ele fazer o que ele quer. Aí daqui a pouco, né, a pessoa vai ali, tem um relacionamento inadequado, aí daqui a pouco fica insatisfeita, termina o relacionamento, traz essa carga toda para a igreja e contamina outras pessoas com isso. Fica aborrecido com a situação, fala que foi maltratado pelos irmãos e assim vai. Então essas coisas vão sujando o nosso coração, vão criando uma raiz de amargura e leva a gente à incredulidade, a gente passa a não aceitar mais a palavra. Isso contamina os demais irmãos. Por isso precisa ser lidado de maneira adequada. Né? A igreja, né, ela é, né, a coluna e baluarte da verdade. A igreja está aqui para expressar o Senhor. Né? Então a gente não pode cair nessas coisas e dar mau testemunho. Você está falando todas essas coisas. Então os irmãos estão à nossa frente para nos orientar, para nos ajudar, para a gente andar desimpedidamente diante do Senhor e não ser alvo das armadilhas do inimigo. Você quer a sua família diante de Deus sendo abençoada, ou você quer a sua família vulnerável às setas do inimigo? Cada um precisa escolher, mas precisa ter clareza. Eu não posso fazer as coisas que a minha carne quer. Por isso ele deixou todas essas orientações aqui. Então ele mostra, né, não pode ter relacionamento precoce, não pode ser precipitado, precisa ser tudo considerado diante de Deus, precisa ser feito diante da luz do Senhor. Muitos jovens às vezes se juntam escondido. Não é bom esse princípio. Faça tudo às claras. Né, tenha comunhão com os irmãos, obedeça, né, a orientação, não fique sozinho, né, com pessoas do sexo oposto. Tudo isso é guardar para você não cair na armadilha do inimigo. O inimigo ele quer nos destruir, né, e tem coisas que ficam consequências para sempre, não tem como voltar atrás. Ó Senhor Jesus, você fala para a gente ter bastante cautela, né, na hora de decidir com quem se casar. Ele dá até um exemplo, né? De repente, né, um dos dois, né, o marido ou a mulher, quer ter filhos, ama crianças, e o outro detesta. O outro não quer saber de criança, mas nem pintar de ouro. Então mais pra frente vai ter problema, porque um vai querer ter filho e o outro não. Então até essas coisas, né, precisa ter comunhão, né, esclarecer as coisas. É mais fácil de repente você, né, orar ao Senhor para que Ele toque no coração do outro antes de você começar um relacionamento sério, antes de você começar um casamento, do que depois de casou, já se acostumou, você querer resolver isso. Não assim, ó Jesus. Então a gente precisa aprender, né, levar tudo diante do Senhor para depois não criar problemas, né? A gente não deve ir na aparência, né, da beleza externa, né, a ilusão de que aquela sensação que está ali, né, de bem-estar vai conduzir todas as coisas. Não, vão vir problemas, vão vir coisas sérias. E aí só a paixão não vai sustentar todas as coisas. Para isso que a gente precisa do Senhor. É o Senhor que é o nosso sustento. Por isso que tem que perceber que nós somos o corpo de Cristo, nós somos a igreja. Por isso que a Bíblia fala que a igreja é, né, a coluna, o baluarte da verdade. É nós que sustentamos, né, aquilo que o Senhor tem colocado diante dos homens. Não adianta a gente dizer que Deus é maravilhoso se as pessoas não conseguem ver isso em nós. Como que as pessoas vão ver Deus? É em nós.
até o momento que ela vai aprender também, né, exercitar o espírito, exercitar a sua fé e passar a tocar em Deus, né, de maneira verdadeira. Mas primeiro elas sempre vão olhar para nós. Senhor Jesus. Aí ele fala daqueles que se juntaram, mas não são casados no papel, esses que vieram para a igreja dessa forma, né? Então precisa regularizar isso, formalizar as coisas por causa do testemunho. Então ele fala, né, um casal que já tem filho, está tudo tranquilo, né, já estão ali juntos, já tem um tempo, né, vivem ali, são fiéis um ao outro e tal. Eles estão vivendo em pecado? Não. Mas é uma situação normal diante dos olhos de Deus? Também não. Né? Então ele fala, né, isso pode pesar, né, pode ferir a consciência de algumas pessoas. Então esse casal pode vir, pode tocar na palavra, pode reunir, mas na questão de serviço já fica um pouco limitado. Então é melhor resolver esse pequeno problema por causa do testemunho, por causa da consciência dos irmãos. Ó Senhor Jesus. Então por uma questão de consciência, não uma questão de que as pessoas não achem isso normal, né? Achar que na igreja pode tudo, né? Então sim, isso, aquilo. Mas realmente cada um poder estar ali totalmente limpo diante do Senhor. Como eu já falei, né? A gente pode até assim aparentemente estar bem, lendo a Bíblia e tal, mas só o Espírito sabe a nossa verdadeira condição. Às vezes pode ter algo ali, né, nos barrando, nos impedindo de tocar em Deus verdadeiramente. Então não adianta a gente ser aprovado pelas pessoas apenas, precisa ser aprovado pelo Senhor. Precisa ser um caminho, né, reverso. Em primeiro lugar, você é aprovado pelo Senhor, e aí você tem um viver, né, um expressar interior que também leva as pessoas a crerem no Senhor, leva as pessoas, né, a te considerarem, né, diante das situações. Mas não adianta você ser considerado pelas pessoas e Deus olhar para você e te reprovar. Né? Ó Senhor Jesus, é muito melhor, né, que a gente, em primeiro lugar, seja aprovado por Deus e esse viver expresse isso para as pessoas, e aí a gente ser aprovado pelos homens, né, Senhor Jesus. Por isso que fala, vamos regularizar as pequenas situações. Às vezes, né, essas pequenas coisinhas vão impedindo o avanço da igreja, o avanço das famílias, né, e como eu falei, né, não é só uma questão ali de você e Deus, mas a questão que o inimigo ele quer aproveitar essa brecha, ele quer enganar o homem, né, ele quer tirar a função do homem diante de Deus. Então a gente não pode deixar isso, por isso falou, não vos enganeis, nenhuma pessoa que está ali vivendo em impureza, vivendo de maneira injusta, né, ali de maneira que não agrada o Senhor, nenhuma delas vai herdar o reino. E o nosso propósito na igreja, né, é cumprir a vontade de Deus, é trazer o Senhor de volta e manifestar o reino. Ó Senhor Jesus, como ele tocou, né, a gente precisa ter esse coração aberto para ter comunhão, para ver diante dos irmãos, né, como lidar com cada situação, cada caso. Né? Então ele fala, né, aí a liderança precisa estar preparada, aperfeiçoada para isso, ter comunhão. Né? Se de repente um irmão de frente da igreja que de repente não tenha tanta experiência, pode buscar outro irmão de outra localidade que tenha mais experiência, né, Senhor Jesus, mas sempre orientando, né, diante do Senhor. E como o irmão tocou aqui, né, cada um precisa ser ajudado, né, a ter comunhão diante de Deus, né, a orientar. Não é só seguir, irmão, você tem que seguir a minha orientação porque eu estou falando, porque eu sou irmão de frente da igreja, não. Eu preciso levar cada um a tocar no Senhor e ver, né, que cada um veja diante do Senhor a necessidade de cumprir, né, todos os requisitos de Deus. Né, se a gente realmente não conseguir tocar no coração de cada um, se o Espírito Santo não convencer, quem somos nós para convencer alguém? Né, e o irmão até botou aqui, né, que alguns lugares, né, algumas lideranças às vezes, né, não de maneira adequada, né, às vezes por falta de comunhão, falta de experiência, às vezes falam, né, que às vezes a pessoa já está unida com uma outra pessoa, mas ela foi casada no passado, e alguns orientam, não, só tem um casamento, você tem que separar dessa pessoa agora e voltar para aquela lá do passado. Não, a Bíblia fala que para você vir do jeito que você está agora. Né? Se você está casado agora, não procure separar-se. Se você está separado, não procure casar-se. Né? E ele tocou, isso aí tem que ser resolvido caso a caso. Né? Se você creu no Senhor agora nessa condição, você não precisa voltar lá atrás. Né? Aquilo que você fez na ignorância foi perdoado. Né? Às vezes acontece isso, né? Irmãos mais velhos, né, que às vezes entram e falam, irmão, já fui casado, né, anteriormente, me divorciei, mas eu não tinha discernimento das coisas, agora eu conheci minha esposa, a gente casou, ela é evangélica, agora eu me converti ao Senhor, mas aí o pastor falou que eu tenho que me separar dela e voltar para minha esposa de 20 anos atrás. Não, amado, você creu agora, já estando casado com essa esposa, você precisa permanecer com ela. Né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus.
que às vezes a gente aconselha, né, que, por exemplo, a pessoa passa a crer no Senhor, né, e passa a reunir, às vezes ela está em processo de divórcio. Então a gente até aconselha, né, ir diante do Senhor, né, ver se dá para regularizar a situação. Se não der, amém, né? Você começou o processo antes de começar a tocar no Senhor. Então mas aí cada caso é um caso, a gente precisa ir diante do Senhor, ajudar, né, cada um a orar, né, a ter paz no seu coração, porque senão ela vai sempre ficar com alguma coisinha, como eu toquei no início. O inimigo, ele sempre vai querer usar alguma situação, então às vezes pode estar tudo correto, a pessoa diante de Deus, mas o inimigo não deixa a pessoa ficar em paz, fica ali, né? Fica ali martelando aquela situação, e aí a pessoa fica triste, não consegue desfrutar, não consegue orar, não consegue participar das coisas. O inimigo, ele é terrível, ele é mentiroso, é o pai da mentira. Por isso a gente deseja orientar, né, cada irmão ali, né, sempre ter comunhão, estar junto, né? Ninguém precisa ter vergonha de nada. Os irmãos estão, né, nós estamos na igreja juntos, né, unidos, né, para que um coopere com o outro, um ajude o outro. Então isso precisa estar claro para nós. Né? Ninguém vai julgar, ninguém vai condenar ninguém. A gente está aqui para ajudar, né, Senhor Jesus, né, para ajudar cada um aí diante do Senhor, para ajudar os irmãos, né, na orientação, para poder sentir paz, né, para que o inimigo não arrume uma brecha, né, para que o inimigo caia, né, para que a mentira dele, né, caia logo, senão a pessoa vai ficar ali, né, dando ouvido para o inimigo, né, e não ouve a questão de Deus. Né. E ele falou a questão do divórcio, né, às vezes, né, tem irmão que começou às vezes a reunir, passa um tempo reunindo, daqui a pouco a esposa não quer mais, o marido não quer mais. Então ele tocou, a gente precisa ver caso a caso. Né. A princípio é só se houver adultério, né, Senhor Jesus. Mas se não houver, o princípio da Bíblia é o quê? Permaneça casado, mas é necessário ver caso a caso, né? Às vezes a pessoa não quer seguir o Senhor, né, Senhor Jesus. Então essas coisas cada um precisa tocar diante do Senhor, né? Se convertendo ali, se arrependendo, se voltando ao Senhor. Então o que a gente precisa é sempre diante dessas situações, né? Sempre ajudar o outro a exercitar o Espírito, né? A tocar no Senhor de maneira real, né? Não cair na armadilha do inimigo. Né? E como ele tocou aqui, né? Se a gente andar na luz, né? Senhor Jesus, né? Como o Senhor está na luz, a gente vai manter comunhão uns com os outros. O princípio do inimigo é botar mentira, botar vergonha, e aí o outro não vai querer se abrir. Né? Mas a gente precisa realmente, né, estar todos juntos. Né? Todos nós erramos, todos nós, né, somos passíveis de errar, cometemos falhas, né, Senhor Jesus, mas o Senhor está aqui, né, para nos purificar. A gente está aqui para ajudar um ao outro, né, diante das situações. Né, é o Senhor que nos purifica, né, é a palavra, né, Senhor Jesus. Então, como ele tocou, né, se a gente for levar em conta cada erro que a gente já cometeu, ninguém está qualificado para nada, né, Senhor Jesus. Né, mas como ele tocou, a gente não deve ficar insistindo no erro, né, nem correndo no mesmo erro. Né, senão o inimigo vai sempre arrumar uma brechinha. Né, então a gente tem que ver, né, que o Senhor, ele é maravilhoso, ele é amoroso. O inimigo, ele quer nos destruir, mas a gente precisa fazer o quê? Não nos afastar do Senhor, muito pelo contrário, a gente precisa nos aproximar mais e mais. E é para isso que serve, né, os irmãos ali, né, que estão servindo, para poder ajudar cada um, né, a ser levado diante de Deus, a levar o caso diante do Senhor, orar junto, né, Senhor Jesus. E como ele tocou, né, levar tudo diante de Deus com muita oração, né, e comunhão, né, com a igreja, comunhão com os irmãos, né, tudo devidamente abordado e resolvido, né, diante do Senhor, né, diante do Espírito ali. Né. Então, né, a gente de repente precisa abrir para todo mundo, né, mas abrir para alguém, né, para algum irmão que possa verdadeiramente ajudar, né, Senhor Jesus. O mundo já nos condena, né, o mundo já está condenado, né, mas o Senhor, ele veio para nos salvar. A gente precisa ter isso de maneira bem clara. Né, vamos sair das armadilhas do inimigo, né, e vamos nos revestir, né, do próprio Senhor, né, que realmente ele quer nos defender, ele nos ama, né, e nos aproximar de Cristo, nos aproximar do Senhor, nos aproximar dos irmãos. É o melhor que a gente pode fazer, né, ó Senhor Jesus. Né, e outras questões, né, aí é caso a caso mesmo, né, mas que fique esses princípios, né, a gente sempre se achegar, né, um ao outro, né, e procurar não viver, né, da forma do mundo, para não dar espaço para o inimigo. Eu acho que a gente possa realmente ter um coração puro, para a gente dar cada vez mais espaço para o Senhor. Aí sim, né? Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor,
Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.